Sala de aula de hoje tem como tema a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. Eu fiz 2 entrevistas com pontos de vista diferentes e a gente confere agora. Sobre a base curricular prevista, para a Base Nacional Comum Curricular prevista para o ensino médio, qual avaliação vocês fazem aqui na universidade? Não existe uma avaliação assim, geral que a gente tenha chegado no consenso, nós fizemos alguns debates aqui, algumas conversas sobre a base, no sentido de apresentá-la para a comunidade acadêmica, né? E você tem, digamos, dependendo da área, né, você vai ter reflexões diferentes sobre o que ela significa, né? No meu caso, né, para a área com a qual eu trabalho aqui na universidade, que é a área de ciências sociais, né, que seria a sociologia na base, uma preocupação que surge, né, assim, quando a gente lê o documento, né, e que se discutiu muito no momento que ele foi lançado, é a possibilidade da não obrigatoriedade das disciplinas, né, e aí tanto para sociologia, como para filosofia, enfim, para um conjunto de disciplinas de humanidades. E aí é aquela coisa, no documento, né, assim, o que a gente avaliou na reflexão o documento não diz explicitamente isso, mas ele abre a possibilidade de, né? Então, é aquela questão, quando você olha os grandes eixos, as grandes questões, né, você não tem muito, você não tem um questionamento sobre, olha, nós vamos debater isso, debater aquilo. Os temas, as temáticas, né, assim, elas têm a sua importância da maneira como elas estão apresentadas. Mas uma grande preocupação foi na direção dessa flexibilidade aberta ali, né, nas entrelinhas, pela presença ou não desses profissionais lecionando os conteúdos, né? Então, assim, muito do que se conversou veio por conta disso, né? E que era até uma demanda dos alunos que se preocuparam quando a base saiu. Essa Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, ela segue os mesmos moldes da do ensino fundamental? Na verdade, a base ela vem sendo discutida há muito tempo. É a tentativa de você fazer uma atualização nos conteúdos e nos procedimentos. Na verdade, assim, é como se seguisse uma linha longitudinal, né? Então, é como se a cada nível de ensino o aluno fosse sendo levado a diferentes desafios, mas dentro de uma mesma proposta. Então, ele se adequa ao nível de ensino, ou pelo menos é uma tentativa, né, de se adequar ao nível de ensino, mas cada vez tornando os desafios mais complexos e mais intensos, vamos dizer assim. Então tem uma relação entre o fundamental e o médio, mas tem algumas particularidades que dizem respeito ao próprio público, ao caráter das disciplinas, né, as várias possibilidades que a gente tem de trabalho em cada segmento, né? Então, acho que nesse sentido ela pensa nesse aprofundamento do aluno, né, e nesse incremento, vamos dizer, da formação dele, né? Então, qual seria o objetivo final? O objetivo final é de um indivíduo que seja capaz de, nas diversas áreas, e sobretudo nas áreas de linguagem, tanto matemática quanto de português, que ele seja capaz de enfrentar a realidade. Então, acho que a base ela tenta dialogar muito com esse universo que os indivíduos, né, e aí não só os alunos, que os indivíduos estão imersos, que é da Web 4.0, que é de um universo multimodal, né, de um universo onde as linguagens elas são muito mais complexas, que os processos de comunicação são muito mais complexos. A base traz muito no documento a ideia de protagonismo, né? Então, de que a gente precisa formar pessoas que sejam protagonistas. Uma ideia de faça você mesmo, de uma aprendizagem que não é mais transmissiva, como a gente teve durante muito tempo na escola, ainda tem, né? E conteudista, por exemplo. Então, de que o aluno seja capaz de se posicionar, que ele seja capaz de produzir textos. Então, o objetivo final é que esse indivíduo seja muito potente nas suas capacidades comunicativas, nas mais diferentes situações. Como o senhor acredita que vão ficar os currículos das escolas por conta da base?
Olha, o que eu tenho acompanhado nas escolas com as quais eu tenho um pouco de proximidade, as pessoas estão bem perdidas um pouco ainda sobre o que fazer e como fazer. Porque no ensino médio, né, você teve aquela fragmentação de áreas, né, aquela possibilidade de ter as formações específicas. Então, por um lado, né, isso pode ser muito interessante, né, para o aluno já ter a chance de focar numa área com a qual ele tenha mais afinidade. Então, por um lado, isso é bacana. Remete a algo que já existia. Né? No passado, no Brasil, você já tinha essas grandes áreas, as pessoas já faziam esse tipo de escolha no ensino médio. Né? Mas você não tem, né, e essa é a preocupação, né, você não tem estrutura criada nas escolas para que você tenha a oferta de todas aquelas possibilidades. Mesmo com esse período de adaptação que vai ter, você acha que vai ser difícil? Mesmo com isso, porque vai depender muito das demandas, vamos dizer assim. Né? Então, pode ser que não tenha demanda por uma certa área numa determinada região de uma cidade. Né? Então, muito provavelmente as escolas não vão oferecer todas elas, pelo menos a grande maioria das escolas não vão oferecer todas as formações possíveis. Né? Então, ao invés de, digamos, ampliar, pode, no final das contas, acabar limitando o aluno a escolher aquilo que tem. Né? Aquilo que tem na região, do que está mais próximo da onde ele vai estudar. Né? Porque você não tem nem profissionais, né, em quantidade, às vezes, para trabalhar nessas escolas. Né? Então, daí como é que fica a situação do aluno, nesse caso? Então, ele vai ser obrigado, provavelmente, isso pensando em termos práticos, né, na execução real da coisa, das escolas funcionando. Muito provavelmente o aluno vai acabar fazendo a escolha pela opção que existe. Né? Ou então ele vai ser obrigado a se deslocar, né, para uma outra escola que ofereça aquilo que lhe interessa. Né? Ou seja, estudo de manhã é uma coisa que à tarde tem que se deslocar. Enfim, ainda tem mais essa questão que está entrando com força, que é a questão do ensino integral, né, que é uma outra questão, uma outra dificuldade das escolas se adaptarem. Veja, as ideias não são ruins em si mesmas. Não é dizer que a ideia de fragmentar é ruim por si. Não. Né? Ter as áreas pode ser muito interessante, né? A pessoa já se foca, já direciona para uma carreira que lhe interesse. O problema é toda a estrutura, né, do sistema de ensino porque não é só a questão de você, digamos, criar na escola a oferta desses currículos. Você precisa ter professores para trabalhar aquilo. Né? Então, você precisa ter professor, precisa ter espaço. Né? Se você for ter, a mesma escola for oferecer as 4 opções possíveis, né? Você vai ter que ter, no limite, 4 salas diferentes, entendeu? Da mesma turma, trabalhando os conteúdos que são diferentes. Né? Então, você tem toda uma questão de logística mesmo do funcionamento da escola, que é bastante complexo, que não é uma coisa fácil de arrumar. Né? Então, a gente está imaginando que, por conta disso, das peculiaridades, né, do cenário nacional, é bem provável que as escolas ofereçam uma modalidade ou 2. Acaba sendo prejudicial para o aluno. Acaba limitando. Então, a ideia de, vamos oferecer possibilidades, pode ser que isso não aconteça, entendeu? Como que você vê essa questão dos currículos, de ter um foco maior em português e matemática? Isso prejudica o aluno em algum momento? Eu acho particularmente, né, bom, eu sou da área de português, né, então é uma área que acaba tendo uma visibilidade muito maior, na matemática também, né. Eu não acho que a base tenda a minimizar a importância ou o impacto das demais disciplinas. Talvez seja uma leitura um pouco rápida demais da base, né. Na verdade, ela quer investir e vamos ver se vai conseguir ou não, né? A gente vai ter que passar por esse processo e se a gente não conseguir rever, mas eu acho que ela tende a pensar nessas 2 áreas de maneira muito forte, como uma base, e aí o aluno vai, como protagonista do seu próprio conhecimento, do seu próprio saber, escolhendo, né, as demais áreas, né? A gente já teve isso antigamente, né? Essa ideia de que o aluno ele escolhe mais
um dos 3 eixos, né? Ou biológicas, ou humanas, ou exatas, né? Então, eu acho que a base, ela recupera um pouco esse conceito. E aí, claro, essas 2 disciplinas, elas precisam aparecer como uma base estável, né? Como uma garantia, vamos dizer assim, de um certo conhecimento estável, e todas as demais áreas vão se articular, né, de maneira interdisciplinar, vamos dizer assim, né, em projetos, por exemplo, né, e aí o aluno vai se encaixando nas outras disciplinas, né. Então, eu não acho que há um privilégio do português e da matemática, um desmerecimento das outras áreas. A princípio, numa leitura um pouco rápida, é essa a impressão que dá. Mas não é isso que o documento traz de fato, né? Já que Sala de Aula está de volta. Voltamos com a Sala de Aula de hoje, que tem como tema a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, que já foi até homologada pelo Ministério da Educação. A base, ela era realmente necessária, precisava dessa reforma? De tempos em tempos é bom você reavaliar, né, o que está sendo ensinado, os conteúdos, enfim. Veja, reavaliar o conjunto, né, das matérias não é ruim, né, assim, é necessário para você... até para fazer o acompanhamento real, enfim, para atualizar as disciplinas, enfim, ver o que tem que ser incorporado de novidades, né, de todo esse cenário de mudanças que a gente vive. Então, em si, reavaliar, né, é sempre necessário. De tempos em tempos, você tem que fazer, de fato, um novo olhar sobre aquilo que está proposto, né? Mas eu acho também talvez o que tenha sido um outro ponto de frustração, né, assim, para a categoria dos profissionais de educação, né, principalmente, né, nesses níveis de ensino, seja que você mexe na base, mexe, né, com toda a estrutura, vai ter que mexer nos currículos, vai ter que mexer nas disciplinas, etc. Vai ter que reorganizar, né, toda a dinâmica das escolas, mas você não mexe de novo na condição de trabalho, né? Ou seja, dos professores. Você não avança nesse aspecto. Você avança no sentido de cobrar mais, articular mais, fiscalizar mais, enfim, né? Mas isso que você fala de condições de trabalho vai desde a estrutura da escola, laboratórios, até a formação do professor. Até a formação e remuneração, né? Assim, então, assim, você tem alguns grandes nós que não dependem dessa base, né? Dependem de outras questões, né? Então, para o professorado como um todo, fica sempre a sensação de que se mexe naquilo, né, que vai ser o dia a dia do professor na sala de aula, se mexe nesses conteúdos, etc. Né? Você faz toda essa alteração e essa revisão. Porém, você não chega naquilo que são as reivindicações, né, tradicionais e necessárias de toda a categoria, que é escolas bem equipadas, né, escolas com segurança, e as condições da carreira do magistério em si mesmo, ou seja, a remuneração, que é um eterno nó, né, há décadas no país, né? Então, acho que isso gera uma situação de frustração mesmo. Muda isso daqui, mas não muda todo o resto, né? E como fica a situação dos vestibulares, principalmente nesse período de transição e depois que foi implementado? Tem que haver uma adaptação também. Mas o senhor acha que dá tempo, dá para ser uma adaptação saudável? Eu acho que, assim, até com relação à adaptação dos vestibulares, eu acho que não é o mais difícil desse processo todo, né? Você está falando de processo seletivo, as provas, você vai compor ali equipes que vão bolar isso de alguma maneira, né? Você tinha, né, antigamente, tipo, o vestibular da Unesp era desse modo antigamente, né? Ele era dividido em áreas, tinham provas diferentes dependendo do curso e tal. Então, enfim, em termos da logística de um vestibular, né, assim, você adapta, né, assim, porque aquilo ali é a prova, né? Então, você cria modelos, você compõe uma nova base de questões, enfim, isso tudo se resolve muito mais facilmente do que toda a estrutura anterior, né, do ensino. Isso é muito mais difícil de organizar, né? E depende digamos, de que as pessoas estejam dispostas a realizar aquela mudança a contento, né, assim.
E aí é que a coisa começa a ficar mais complicada. Então, acho que do ponto de vista curricular e das metodologias, eu acho que talvez as metodologias sejam o principal elemento de mudança, mais do que o currículo. Talvez também seja um pouco isso que a gente deva perceber. As metodologias precisavam ser atualizadas. Não que elas não estivessem antes. Isso já vai acontecendo, entre aspas, naturalmente, que não é naturalmente, né? Mas os professores vão passando por processos de formação, né? Por revisões, né? De postura, de metodologia. Então, isso vai acontecendo. Mas, do ponto de vista curricular, que nós precisaríamos adequar a escola a essa realidade, a essa nova realidade, isso é um fato. Não sei se desta maneira e neste momento. Você acha que tem tempo hábil para isso ser colocado em prática? Sim, porque aí a gente tem duas realidades, né, que eu acho que também a gente precisa pontuar. A gente tem uma realidade de uma escola particular, né? As escolas particulares, sobretudo as de ponta, elas já vêm mesmo sem a base, porque a ideia é de que o ensino médio seja implementado em 2020, né? Então, 2021. Então, mas a gente já, as escolas particulares, a gente já vê um movimento dessas escolas em fazendo pequenas adequações já de horário, de projetos, né? Então você tem várias escolas que mesmo ainda sem a implementação real, oficial da base, já vem se adiantando nesse processo, né? Então, é claro que nessa realidade, né, as discussões, as reflexões já estão acontecendo há algum tempo, mesmo que ainda não seja um dado oficial, né? Nas escolas públicas, isso vai acontecer também, né? Do ponto de vista do currículo, eu acho que a gente vai ter diferenças curriculares, sim, a depender de como cada um desses espaços vai perceber, né? Nas escolas particulares, vai ser muito nesse sentido da afirmação ou da negação daquilo que está sendo feito em termos de mercado, né? Com foco mais no trabalho, que é o objetivo da base, né? Sim. E no caso das particulares, das públicas, aí eu acho que a gente já vai ter uma linha de coerência maior, né? Então todo mundo vai seguir mais ou menos o mesmo tipo de currículo, enfim, né? A distribuição, eu acho que a gente ainda não tem uma clareza, né? É claro que já pelos discursos a gente já percebe, né, que algumas disciplinas tendem a ficar menores, elas tendem a encolher, né? Eu acho que já há um movimento, né, nos discursos governamentais, etc., em que a gente percebe que há uma tendência a diminuição de carga horária, por exemplo, de certas disciplinas, né? Então, filosofia, sociologia, são áreas que estão muito preocupadas, né, com os rumos que isso vai tomar. A base tem como um dos preceitos dela preparar o aluno para o mercado de trabalho. O senhor acha que esse foco ele pode dar um déficit aí para a pesquisa científica, para a pesquisa tecnológica, pode trazer um atraso para o país? Eu acho que quando se fragmenta demais, isso é um grande problema, no meu entender. Eu acho que uma boa educação de base científica, acadêmica, né, ela também vai, se ela for bem feita, ela também vai preparar o aluno para o trabalho. Entendeu? Eu acho que é um equívoco você separar as duas coisas. Não, esse daqui eu ensino para quem vai trabalhar, isso aqui eu ensino de quem vai pesquisar. Não, a gente quer que quem vai trabalhar tenha conhecimentos científicos para que ele possa trabalhar melhor, né? Então, essa fragmentação, se ela for feita, né, num espírito desse tipo, ela pode ser muito ruim, né? Ainda mais num cenário como o nosso no Brasil, em que a pesquisa científica já sofre tantos reveses, já tem tanta dificuldade de ser realizada e de quando realizada se estabelecer, né? Então, eu acho que a grande questão é essa, né? Assim, eu acho que o ensino, né, a educação, ela não tem só o papel, né, de preparar para o trabalho, né? Assim, ela tem outras funções que ela cumpre que são tão necessárias e importantes quanto o trabalho. Formação de pensamento crítico. Pensamento crítico, né? Assim, a própria questão da questão da vida em sociedade, da cidadania, da própria questão
ensinar direitos, ensinar, enfim, vivência política. Preciso, né? A gente fala muito em renovar as coisas, em renovar os cenários, e se quer afastar a reflexão sobre o que é política da escola. Isso é um equívoco. O aluno vai aprender isso quando? Vai aprender isso na rua, né, no grupo do WhatsApp. Então, você tem que discutir isso em algum lugar onde o conhecimento seja passado de maneira adequada, né? Então, assim, acho que fragmentar demais, né, focar demais no trabalho, se for isso que vier a acontecer, pode sim dar um impacto ruim para esse outro lado, dessa outra função da educação. A base ela prevê uma mobilidade até dos alunos justamente para essas matérias que vão ser mais suprimidas, deles poderem escolher onde e quando cursar, mas isso não garante que toda escola vai ofertar aquela disciplina. O aluno não sai prejudicado se na cidade dele, uma cidade pequena, ele não tiver uma oferta de determinado curso que ele quer, justamente pensando no mercado de trabalho, que é o que a base tenta ser voltada? Sim, sim. Inequivocamente, se ele escolher uma área e por algum motivo ele não tiver acesso, né, a uma série de bibliografias e de referenciais teóricos dessa área, sim, né? Não há como a gente imaginar, né, nessa formação ampla e humanística desse aluno, que se ele não tiver a possibilidade de, na sua área de escolha, né, ele não tiver acesso a essas informações, obviamente ele vai ser prejudicado. Traz um prejuízo para a educação isso? Eu acho que é muito precoce a gente dizer que isso vai trazer um prejuízo, né? Eu acho que vai muito depender de como a gente vai... Eu acho que há uma atenção de todos os educadores e nas diversas áreas para que isso não aconteça. Então, por exemplo, eu sou uma defensora, né, das áreas de filosofia, sociologia, educação física, educação artística ou artes plásticas, né? Então, eu como educadora sou uma defensora da permanência desses espaços de discussão no ambiente escolar, né? Então, acho que o grupo de educadores, como um todo, está muito atento a esses movimentos e está muito atento a ações que sejam incisivas, tanto do ponto de vista da sociedade quanto do ponto de vista das políticas, sejam elas públicas ou não, para que isso não aconteça, né? Então, acho que nós estamos nos articulando, né, tanto do ponto de vista da ação quanto do ponto de vista do discurso, para que isso não aconteça. Como que vocês de humanas veem essa questão de deixar a sociologia, filosofia mais de lado? Como isso pode prejudicar a sociedade, além do que o senhor já falou agora? A gente leu tudo aquilo com uma preocupação muito grande, no seguinte sentido, né? Nós tivemos muito trabalho para consolidar as disciplinas de volta no ensino médio, muito trabalho. Assim, elas tinham sido eliminadas pela reforma na década de 60, né? Foram limadas do currículo, substituídas ali por alguns arremedos de disciplinas que quem fez aquilo na época não era isso, era algo que não tinha propósito, né? Eu peguei parte disso, eu me lembro, que não tem nada a ver com o que se propõe a fazer na nossa área, né? E então se levou um bom tempo para reconstruir isso, né? Assim, eu fui acompanhando isso em salas de aula, na universidade particularmente, em que demorou para você ir perguntando para os alunos, quem já estudou no ensino médio, para você chegar no estágio que nós temos hoje, em que todo mundo, pelo menos, teve algum contato, bom ou ruim, enfim, com essas disciplinas no ensino médio, né? E isso foi um ganho, né, para a sala de aula na universidade, porque os alunos já chegam com uma ideia do que é aquilo e, inclusive, já chegam mais atraídos para a discussão, né? Não é uma novidade para a maioria deles, como acontecia algum tempo atrás. Então, assim, isso foi um grande trabalho, foi bastante complicado, né, de reconstruir esse espaço. E aí, de repente, você abre de novo a brecha para que desapareça, né? O que é exatamente a situação que nós tínhamos antes, né? As escolas não eram proibidas de ofertar sociologia e filosofia antes. Elas podiam ofertar, mas elas não ofertavam. A grande maioria não ofertava. Quando eu fiz licenciatura, foi extremamente complicado achar onde fazer estágio na sociologia. Isso era que década de 90? Na década de 90. Né? E
E quando eu me tornei professor, né, assim, eu recebia alunos de História e de Sociologia no começo, porque você não tinha né, em quantidade suficiente para receber os alunos né, da licenciatura. Né? Então, assim, foi muito trabalhoso, né, assim, e o cenário que a base abre ao flexibilizar é o retorno desse cenário anterior, né, em que você vai ter escolas que vão tirar o conteúdo, vão colocá-lo tematicamente, né, ou seja, vão provavelmente adaptar os currículos ali, né, e os planos de disciplina, para que os temas-chave estejam ali colocados, né, assim, porém eles vão estar colocados dentro de um grande conjunto de outras coisas que vão ser debatidas, ou seja, aquela especificidade, o tratamento com um pouco mais de profundidade, o tratamento com alguém que se especializou naquela reflexão, que tem um maior conhecimento sobre aquele assunto, ele pode se perder. Né? Então, assim, a gente, nesse sentido que há uma preocupação grande nessas áreas. Tá, já, professor, muito obrigado pela entrevista. Imagine, à disposição. Obrigado.